Por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta. 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Meus amigos, esta não é a primeira vez que eu venho aqui para rebater asneiras da professora, da filósofa da USP, Marlene Chauí. Há pouco eu vi com asco e com repúdio as imagens de um evento de lançamento de um livro, Tacanho e Piegas, sobre Lula e Dilma. Eu não sei o que um autor tem a escrever sobre essas duas figuras. Neste evento, sob a sigla do PCdoB, Marlene Chauí, aquela filósofa caquética e obtusa da USP, a mesma que disse certo dia que o mundo se ilumina quando Lula, o apedeuta Lula, abre a boca, pegou o microfone para destilar todo o seu veneno ideológico, para despejar todo o seu ódio obsessivo, em verdade, um ódio quase patológico contra a classe média brasileira. Disse, com todas as linhas, as palavras dela, o vídeo está no YouTube, e defende o ponto de vista porque odeia a classe média. A classe média é um atraso de vida, disse ela. A classe média é estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante e até terrorista. É uma brutalidade o que disse Marlene Chauí. E disse mais, a classe média é uma coisa fora do comum. A classe média é uma abominação política porque é fascista. É uma abominação ética porque é violenta e uma abominação cognitiva porque é ignorante. A classe média até pode ser ignorante, mas não merece tantos adjetivos desqualificativos e até estúpidos, como disse a professora Chauí. Imagine a que tipo de serviço se presta essa senhora. E vi ainda com mais espanto uma plateiazinha igualmente tacanha, formada por uns tolos integrados de última hora a essa esquerda xenófoba e rastaquera do Brasil, aplaudindo a verborragia fastidiosa dessa senhora. E quantos aplausos para quem não sabe bulhufas, não sabe bulhufas do que está pregando por aí impunemente. O que é a classe média? A classe média é esse grande conjunto da sociedade brasileira que se esforçou, que trabalhou e alcançou a educação terciária, o grau superior, o nível acadêmico, não o nível acadêmico que ela alcançou às custas da nação brasileira, fazendo doutorados e outros títulos, e obtendo outros títulos no exterior, às custas da nação brasileira. A classe média se qualificou profissionalmente em diversos campos da vida social. A classe média é essa que é formada
por um conjunto de profissionais liberais das diversas categorias, como os médicos, os engenheiros, advogados, professores, juízes, comerciantes, empresários, por todos os cidadãos e cidadãs brasileiras que se esforçam na vida à custa de trabalho e de dedicação. A classe média é o casal que se formou, que comprou um apartamento, está pagando a prestação, que está trabalhando para suster a família, que paga os impostos extorsivos para um governo que não dá reciprocidade em serviços públicos. Estamos diante dos problemas da saúde pública, da educação precária, a crise de segurança que se estabeleceu no país. É a classe média que paga os juros escorchantes cobrados pelos bancos, até mesmo pelos bancos oficiais, pelos cartões de crédito, juros de 14% ao mês, o que é um roubo consentido pelo governo, que paga do próprio bolso, por omissão do governo, o seu plano de saúde, o plano de saúde para seus filhos, paga a educação particular para os seus filhos com dificuldade, pagando crediários, paga a aposentadoria complementar porque não confia nessa previdência quebrada que o PT acabou de quebrar no Brasil. É por isso mesmo que a classe média brasileira está endividada e agora ameaçada por gente sem nenhum escrúpulo moral, sem nenhum escrúpulo ético, para fazê-lo como fez de forma irresponsável e inconsequente essa professora destemperada da USP, que a USP deve se envergonhar das atitudes medíocres dessa senhora, atacando violentamente uma categoria, um contingente, a metade, quase a metade da população brasileira que está partindo com dificuldade para superar seus dilemas cotidianos. A professora Chauí, com sua estupidez congenial, finge que ignora, e eu digo finge porque conheço de longas datas as ideias enfermiças dessa professora. Ela finge que não sabe que a classe média é quem sustém o Brasil, sustém do topo, do obelisco ao topo. A classe média sustém também toda a cúpula patricial de um governo que está aí se locupletando, esse governo petista que ela tanto defende com tanto fervor que às vezes beira ao ridículo. É a classe média que é saqueada todos os dias por esta petralhada escroque e lacaia que rouba impunemente e ninguém sabe de nada, não há apuração, não há punição para esses canalhas. É essa classe média que ela tanto odeia, essa classe média que lê a revista Veja, que lê a imprensa séria, a imprensa que investiga os atos atrozes dessa cúpula patricial que está no poder para se locupletar, para roubar e para delinquir toda hora. A professora Chauí, com seu descometimento reacionário, ignora que a classe média é a grande responsável pelo crescimento econômico e social do país, é responsável pela geração de empregos no mercado de trabalho, pela elevação da produtividade do país, pela introdução dos modernos padrões de consumo, pelo aumento contínuo da arrecadação dos governos municipais, estaduais e federal. É responsável pela produção cotidiana das riquezas, a produção de bens materiais, de bens imateriais, bens culturais e simbólicos que são consumidos por todos, inclusive por ela própria. A jumentice ideológica faz com que a filósofa tacanha da USP, Marilena Chauí, ignore solene que a classe média brasileira, que promove todos os investimentos, capaz de suster todos os programas do governo federal, estadual e municipal, todos os programas sociais e até mesmo os programas populistas deste governo que ela defende. A grande maioria das pessoas bem-sucedidas na vida saíram da classe média. Não estou falando do Lula, nem dos seus filhos, todos milionários, à custa da classe média brasileira. Também não estou falando do Obama, que estudou, não é um apedeuta. Vamos falar, por exemplo, da classe média dos artistas.
Desde o Roberto Carlos, mais antigo, até o Michel Teló, saíram da classe média. Lá fora, temos vários exemplos de pessoas ilustres que trabalharam, desenvolveram, saíram da classe média, até da pobreza, e saltaram para serem milionários, como é o caso do Bill Gates, como é o caso do Jobs, da Apple, e agora esse garoto Mark da Facebook, com 27 anos, é um milionário. O que isso é demérito de quê? Isso é produto do trabalho, do esforço, da inteligência, que nós precisamos infundir na sociedade brasileira. A fala da professora Marilena Chaui é tão estúpida, é tão grotesca, é tão denotada de sentido e até de racionalidade, e é tão arrogante, tão desqualificada, que ela omite essa clara relação que há entre a contribuição que gera a capacidade de arrecadação do Estado e os investimentos públicos na geração do emprego. Ora, minha gente, o ideal de toda a sociedade que visa o bem-estar coletivo é ampliar, é estender a sua classe média. Não são os governos que erradicam a pobreza, muito menos a miséria de uma nação, e sim a classe média produtiva. Se a base que forma esse grande bolsão do obelisco social, chamam de pobreza, chegar a atingir a classe média, a nação está resolvida. A nação entrou no padrão de desenvolvimento, e isso impulsiona a classe média hoje a dar um salto no obelisco social e atingir o pleno padrão de riqueza, que é a condição ideal, é o sonho de qualquer civilização. E nesse estágio, a nação atingirá, com toda certeza, os mais altos padrões de consumo e de bem-estar, bem-estar social, bem-estar cultural, bem-estar intelectual, bem-estar político, e poderá ser chamada, então, de uma civilização plenamente desenvolvida. É esse o estágio que... Mas os petistas, o governo do PT, estabeleceu, populistamente, que a classe média é aquela que ganha de R$300 a R$1.100. Já a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, diz que faz parte da classe média quem ganha de R$100 a R$3.000, de R$106 por dia a R$3.500 por mês. Mas já a Receita Federal e as estatísticas econômicas dão conta de que faz parte da classe média quem ganha entre R$4.500 a R$7.000, que já é uma classe média elevada. Por que a professora Chaui ignora tudo isso? Porque a histeria ideológica dessa filósofa, cheia de ranços, cheia de amarguras e de frustrações intelectuais, a impede de reconhecer a si própria como classe média altíssima. Falta honestidade na professora Chaui. Afinal, ela não se reconhece como membro da elite acadêmica. E com esse ego inflado de vento, ela passa a agredir a nação com asneiras impunemente. A professora Chaui não disse, e aí foi desonesta para a sua plateia, essa plateia que a aplaudia, formada por gente da classe média, que ganha um salário fabuloso, um salário invejável até os padrões da USP, um salário que ultrapassa, que chega a ser equivalente a 10 vezes o salário da classe média brasileira, que ela tanto odeia. Marilena Chaui odeia a classe média porque ela faz parte, vejam bem, ela faz parte de uma burguesia stalinista perigosa que pretende, a todo custo moral e intelectual, planificar no Brasil uma classe subalterna parasitária e sindicalizada sob a chibata comunista de gente ainda pior do que ela. Então, de tanto ódio, de tanto veneno destilado na língua da Marilena Chaui contra a classe média, eu ofereço com todo prazer para a filósofa Marilena Chaui uma corda grossa, bem grossa,
dependurada numa dessas estátuas monstruosas de Marx, de Lenin, de Stalin, desses dinossauros. E eu espero, sinceramente, que ela faça bom uso desse instrumento finalístico e silencie para sempre, poupando o Brasil e a classe média brasileira dessa enfermidade intelectual que a afeta desde a juventude, uma enfermidade perigosa, contagiosa e sem cura, que eu chamo de sociosclerose marxista-depressiva. É dessa praga que o Brasil precisa se livrar urgentemente. Muito obrigado.